Depois de realizar audiências públicas pelo Estado, Comissão de Segurança entrega relatório ao secretário César Gruba. A greve da saúde continua sendo tema de debate na Assembleia Legislativa. Servidores da educação pedem incorporação de gratificação de produtividade. O Notícias da Semana traz os detalhes das últimas sessões do Legislativo Catarinense em 2012. E ainda, presidente Gelson Merizzi é homenageado no Oeste Catarinense. Tudo isso você acompanha agora aqui no Notícias da Semana. Olá! Deputados da Comissão de Segurança Pública estiveram com o secretário César Gruba para entregar um relatório com as principais deficiências na área. O levantamento foi feito a partir de reivindicações apresentadas nas audiências públicas realizadas em todo o estado pela comissão. A ampliação da cobertura das câmeras de videomonitoramento nos municípios catarinenses e a instalação de detectores de metais para o controle das visitas às penitenciárias foram algumas das sugestões feitas pelos parlamentares na visita ao secretário de Estado da Segurança Pública, César Gruba. Os apontamentos fazem parte do relatório elaborado pela comissão após a realização de 10 audiências públicas regionalizadas para traçar o diagnóstico da segurança pública no Estado. E o grande problema sempre apontado, falta de efetivo, que é o principal problema, né? Falta de tanto polícia militar como polícia civil, aumento da criminalidade, principalmente nos jovens e adolescentes, todo ele voltado à questão do uso e consumo e tráfico de drogas, e também mudança de leis. Hoje as leis beneficiam os infratores, principalmente os menores, que hoje são a estrutura utilizada para poder aumentar aí a questão, principalmente do consumo e tráfico de drogas. Para o ano de 2013, nós temos um projeto já de solicitação ao governo do Estado, ao grupo gestor, de autorização para a abertura de novos concursos públicos, para ingresso de novos policiais militares e também de novos policiais civis, delegados, escrivães e agentes de polícia. E temos agora, no Pacto por Santa Catarina, na área da segurança pública, previsão para 2013, 2014, investimentos na ordem de 265 milhões de reais. Para melhorar o sistema operacional, o titular da pasta destacou que a Secretaria vai investir na aquisição de 800 novas viaturas em 2013 e na distribuição de 10 mil kits de proteção individual aos policiais. Além disso, a intenção é de que em 2 anos, mais da metade dos municípios catarinenses estejam cobertos pelo sistema de videomonitoramento. Servidores da saúde em greve voltaram a se reunir na Assembleia Legislativa, mas o motivo desta vez não foi a negociação com o governo. A categoria veio pedir a abertura de uma CPI para investigar irregularidades no repasse de recursos. O requerimento de servidores da saúde solicitando a instalação de uma CPI que vai apurar denúncias da má aplicação de recursos públicos na área teve a assinatura de pelo menos 30 entidades catarinenses. O documento foi apresentado na tarde de hoje aos parlamentares da Casa. As verbas da saúde, elas não estão sendo aplicadas como deveriam. E isso afeta diretamente toda a categoria que sofre com péssimas condições de trabalho e também a população que fica com um péssimo atendimento, porque falta investimento. O investimento que deveria ir para a saúde, ele está sendo desviado. Presidente da Comissão de Saúde, o deputado Volney Morastoni acolheu o documento e agora deve coletar a assinatura de pelo menos 13 parlamentares para dar início à tramitação do requerimento na Assembleia Legislativa. Nós precisamos ter, no mínimo, 1/3 dos deputados, 14 deputados, subscrevendo o requerimento, para que esse requerimento possa ir a plenário ainda antes do recesso, se for possível. Se não completar as assinaturas antes do recesso, podemos postergar para logo depois, no reinício das atividades, em 2013, e a partir da aprovação do plenário depois, então os partidos vão designar os membros e constituída a comissão que vai estabelecer o seu plano de trabalho.
Paralisados há 57 dias, os servidores estaduais da saúde também não aceitaram a última proposta do governo do estado apresentada nesta segunda-feira. Nela, o governador sugere o pagamento da gratificação por produtividade, remanejando recursos da hora plantão e do sobreaviso dos servidores. Sem acordo, a categoria se mantém paralisada por tempo indeterminado. A proposta que o governo do estado apresentou é uma proposta que, na prática, ela não tem como ser implantada, né? É uma proposta que não dá segurança para a categoria, não foi apresentado valor e também é uma proposta que não supre a retirada da hora plantão que o governo do estado pretende fazer, né? Não substitui a gratificação que a categoria está reivindicando. Além dos servidores da saúde, também estiveram na Assembleia analistas técnicos da educação em Santa Catarina. A categoria aguarda há pelo menos um ano a incorporação de uma gratificação de 60% de produtividade aos servidores que atuam no interior do estado. Hoje, apenas os funcionários que trabalham no prédio da Secretaria de Estado da Educação, em Florianópolis, recebem a gratificação. O líder do governo no parlamento, o deputado Darcy de Matos, destacou aos servidores que a reivindicação deve entrar em pauta no retorno dos trabalhos legislativos. Mesmo com os problemas apresentados durante a greve da saúde, como falta de profissionais e equipamentos, Santa Catarina tem áreas de referência neste setor. O estado é referência no Brasil em transplante de órgãos. Só este ano, até o mês de outubro, foram realizados mais de 800 procedimentos. O Ministério da Saúde indicou o modelo catarinense como um exemplo a ser seguido no restante do país. Saiba por quê na reportagem de Giciele Dalpiaz. Com a aparência saudável, nem dá para imaginar que há 2 meses, Carlos era submetido a uma cirurgia de transplante de órgão. O procedimento seria a única solução para as complicações em um dos rins. Em dezembro de 2011, o aposentado entrou na fila de espera para o transplante. Em menos de um ano, a intervenção cirúrgica foi realizada no Hospital de Caridade, em Florianópolis. Mudou bastante a minha vida, muda em tudo, em matéria como ser humano, como o lado físico também mudou, o lado psicológico também mudou. Reconhecer melhor as coisas, entender melhor das coisas. Além de Carlos, outras 886 pessoas foram submetidas a transplante de órgãos e tecidos em Santa Catarina este ano, número que coloca o estado em posição de destaque no país. O resultado se deve ao trabalho desenvolvido pela SC Transplantes, uma central criada em 1999 para a captação, notificação e distribuição de órgãos e tecidos. A SC Transplantes adaptou no estado o modelo espanhol de gestão, considerado o melhor do mundo, investindo a partir de 2005 no aperfeiçoamento do trabalho dos coordenadores de transplantes. Com a iniciativa, Santa Catarina deu um grande salto no número de doadores de órgãos. Em 2004, eram 7 doadores por 1 milhão de habitantes, e este ano o estado deve alcançar a marca de 25 doadores, mais que o dobro da média nacional. A decisão de cada indivíduo e de cada família é fundamental, mas tão importante quanto isso, ou até mais, é ter na rede de profissionais de saúde pessoas que são extremamente capazes de tirar qualquer dúvida dos familiares. Está realmente morto? O que é morte cefálica? O doador fica mutilado, sim ou não? Essas dúvidas, quando são dirimidas por pessoas que têm grande capacidade técnica, a família fica livre para tomar a decisão que ache mais conveniente. Nilson ficou 2 anos na fila de espera para realizar um transplante de fígado. Ele é o primeiro paciente transplantado do Hospital Universitário de Florianópolis. Emocionado, ele agradece à família do doador, um rapaz de 24 anos. O gesto representou a esperança de uma nova vida ao aposentado. O moço que me cedeu, que a gente sabe pela idade, 24 anos, eu tenho 48 anos, ele poderia ser meu filho, né? E aí tu vai dizer assim para ele assim, pô, cara, tu vai doar o órgão do teu filho, né? Essa pessoa também, ela é uma pessoa abençoada, cara. Não tem nem palavras para dizer assim, ó, para agradecer a família que me deu esse órgão para mim, e tenho certeza que o filho dele está bem amparado perante Deus, e que a família dessa família também está salva perante Deus, porque Deus viu o quanto é difícil alguém dizer assim, ó, eu dou o que é meu para um outro.
No estado, cerca de 1.500 pessoas aguardam por um transplante de órgão. O tempo médio de espera pelo procedimento é de 1 ano. Hoje, 45 hospitais fazem a captação dos órgãos e 6 unidades estão equipadas para a realização dos transplantes. Com a agilidade nos atendimentos, o modelo de Santa Catarina foi indicado pelo Ministério da Saúde para ser seguido pelo restante do país. No próximo bloco, você acompanha os detalhes das últimas sessões do ano na Assembleia Legislativa. E a despedida de 2 parlamentares, César Souza Júnior, do PSD, e Eliseu Matos, do PMDB. Deputados deixam o Legislativo para assumir as prefeituras de Florianópolis e Lages. Daqui a pouco, a gente volta já. A Assembleia Legislativa encerra o ano com a aprovação de diversos projetos. Entre eles, a revisão do Plano Plurianual e do Orçamento do Executivo para 2013. Veja os detalhes na reportagem de Deluana Bus. O agito do último dia de votações do ano começou já no período da manhã. Nas comissões de Constituição e Justiça e de Finanças, os derradeiros projetos foram discutidos e votados pelos parlamentares. À tarde, no plenário, os deputados votaram 11 projetos de lei e 5 projetos de lei complementar sobre assuntos variados. Todos foram aprovados pela maioria dos parlamentares. Um deles foi um projeto de autoria do deputado Neudi Sareta. A matéria obriga as concessionárias fornecedoras de energia elétrica no estado a informar os consumidores nas faturas mensais de energia sobre o direito ao ressarcimento dos bens danificados por falhas no fornecimento de energia elétrica. É bem verdade que isso já está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas o que nós fizemos através desse projeto de lei é obrigar as empresas concessionárias a fazer constar na fatura esse alerta do direito do consumidor. Os deputados ainda aprovaram um projeto de lei complementar que dispõe sobre o ingresso nas carreiras das instituições militares de Santa Catarina. Permanece o critério aprovado já aqui na Assembleia em 2009 de que para entrar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro precisa ter o curso de graduação em nível superior. Então a tentativa era para regredir para o ensino médio e a instituição inteira, de comando, as organizações, as entidades representativas, inclusive dos praças, a nossa, é favorável ao critério de nível superior para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro, precisamos valorizar. Os deputados também aprovaram um projeto de lei do Executivo que reajusta as taxas de licenciamento ambiental cobradas pela Fátima, a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Segundo o presidente da entidade, Murilo Flores, a medida vai trazer mais autonomia para a entidade, cuja receita anual passaria de 19 para 38 milhões de reais. Os grandes empreendimentos seriam os principais atingidos pela medida. Isso vai permitir contratar mais gente, pagar salários melhores, o que hoje é praticamente impossível enquanto a gente depende do Tesouro. Nós cobramos aqui no Estado 10% dos valores de outros estados. É irrisório. Então o que nós vamos fazer? As taxas para os pequenos são quase que simbólicas. E as dos grandes a gente vai aumentar, de tal forma que os grandes financiam os pequenos. Então é uma proposta de reajuste com justiça social. Durante a semana, outras propostas foram aprovadas pelos parlamentares. O deputado José Ney Ascari, que preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conseguiu a aprovação de 2 projetos. Um deles dá preferência de julgamento a processos administrativos e jurídicos para as pessoas com deficiência. O outro passa a considerar idosa a pessoa com deficiência já a partir dos 45 anos de idade. Isso foi fruto desse entendimento de que a média, a expectativa de vida das pessoas com deficiência é reconhecidamente menor do que a expectativa média das pessoas sem deficiência. Por isso a razão da proposição e da aprovação dessa matéria. Também foi aprovado um projeto de lei de autoria do deputado Darcy de Matos que isenta os doadores de sangue de medula em Santa Catarina do pagamento das taxas de inscrição nos concursos vestibulares das universidades públicas. Nós temos que achar formas e meios de criar leis que incentivem as pessoas a se sensibilizarem a fazer a doação de sangue. E a isenção dessas taxas no vestibular
nas universidades públicas é uma forma a mais de incentivo para que as pessoas de Santa Catarina, a população possa se constituir doadora de sangue, para que os nossos bancos de sangue possam ter sangue suficiente para salvar vidas. Encerrando as atividades na casa, o presidente do Legislativo, o deputado Gelson Merizio, fez um balanço da gestão dele aos jornalistas e foi enfático. A principal ação foi a busca pela transparência. Foram 3 anos à frente do Poder Legislativo de Santa Catarina. Em 2010, o então presidente da Casa, deputado estadual Jorginho Melo, renunciou ao cargo para abrir espaço ao vice, deputado Gelson Merizio, que completou a gestão e em seguida foi eleito por unanimidade por um período de mais 2 anos na presidência. Na coletiva, em clima de despedida, Merizio anunciou que pelo 2º ano consecutivo está devolvendo 40 milhões de reais ao Poder Executivo. Destacou que este dinheiro não representa excesso de receita, e sim economia na administração. Nós cumprimos a nossa obrigação e a nossa missão. Fizemos economia, gastamos apenas o necessário, não permitimos que faltasse nenhuma estrutura à atividade legislativa. Nos foi possível, no final do ano, pelo 2º ano consecutivo, fazermos uma economia de 40 milhões que voltam aos cofres do Estado. E o Poder Executivo tem absoluta legitimidade e autonomia para aplicar onde deseja e onde é necessário para as suas prioridades. Durante a coletiva, Merizio fez um balanço desses 3 anos como presidente. Lembrou que 2011 foi um ano difícil para a imagem institucional da casa, mas destacou que a presidência deu todos os encaminhamentos necessários para as investigações das aposentadorias por invalidez obtidas com atestados médicos fraudulentos nos últimos 30 anos. O caso agora está em fase judicial. E será uma decisão definitiva. Esse assunto vai sair da pauta da sociedade de Santa Catarina, de uma forma ou de outra, obedecendo à decisão final da Justiça, que é quem cabe se pronunciar. Entre as ações do atual presidente que entram para a história do Poder Legislativo Estadual está a busca pela transparência. A Assembleia passou a publicar no portal da Casa, na internet, informações orçamentárias e financeiras. Hoje, o site da Assembleia divulga, inclusive, as diárias e salários dos deputados e servidores, os gastos de cada gabinete e todas as receitas e despesas da casa. A atual gestão também implantou o ponto biométrico para controlar a frequência dos servidores ao trabalho. A partir do próximo ano, até os escritórios regionais dos deputados vão contar com este recurso. Há muito pouco tempo ninguém acreditaria que a Assembleia Legislativa, todos os servidores, tivessem a obrigação de prestar conta com o ponto biométrico, que funciona na plenitude, que não tem as horas cumpridas, tem o seu salário descontado no final do mês, e já é um fato absolutamente normal na casa, que não traz nenhum desconforto, nem ao servidor, tampouco à administração. O presidente também destacou que Santa Catarina sai na frente. É o primeiro estado brasileiro a levar adiante o trabalho de sistematização e consolidação das leis estaduais, realizado em parceria com professores doutores da Universidade Federal de Santa Catarina, contratados em fevereiro de 2010 para a tarefa que está em fase final. Depois de uma espécie de pente fino no conjunto de mais de 17 mil leis aprovadas pela Assembleia Legislativa nas últimas décadas, os professores propõem a revogação de 7 mil leis que perderam a validade e já preparam a elaboração de um código que vai facilitar as consultas da população. Nós temos um trabalho de longo prazo que vai nos permitir, no ano que vem, termos um código da legislação de Santa Catarina, que após concluído será apenas revalidado anualmente, atualizado anualmente, e vai nos permitir algo que no Brasil não existe. Uma consolidação das leis, vão ser mais de 8 mil leis que deixarão de existir porque estão sobrepostas, revogadas tacitamente, e que hoje acabam sendo um entulho jurídico para o Estado. Vai ser um diferencial que vai trazer a Santa Catarina a modernidade, como já temos em outras áreas, também na questão legislativa e no Código Legal. 2012 foi um ano de eleições municipais e, portanto, de despedidas no Legislativo. Deputados que foram eleitos deixam o parlamento. O final do ano legislativo também foi marcado por despedidas. O deputado Eliseu Matos, que nos últimos anos atuou como líder do governo na Assembleia Legislativa, vai deixar o parlamento para assumir um novo desafio, o cargo de prefeito de Lages, no Planalto Serrano.
Foram praticamente 6 anos de alegria e de muito aprendizado. Aprendi muito da Assembleia. Acho que o sucesso da minha eleição em Lages se deve muito ao aprendizado que eu tive aqui na Assembleia. Até pela questão também da liderança de governo, né, que a gente aprendeu bastante, a lidar com as pessoas, a convivência com as pessoas, a ter, na verdade, uma faculdade de liderança, de liderar. Porque não existe líder de si mesmo. Para ser líder tem que liderar alguém. E nós, com 3 anos e meio, nós fizemos isso e bem aqui na Assembleia Legislativa. Tanto que fomos líder de 3 governos diferentes, de partidos diferentes e consecutivos, num só momento. Então isso mostrou que a gente se preparou e aprendi demais. Estou levando para lá o aprendizado da Assembleia Legislativa. O deputado César Souza Júnior, que no dia 1º de janeiro será empossado prefeito de Florianópolis, também oficializou sua saída do parlamento. Na tribuna, ele se despediu dos colegas e agradeceu aos funcionários, além de fazer um balanço positivo de sua atuação parlamentar durante os quase 6 anos em que permaneceu na Assembleia Legislativa. Quero aqui, senhores deputados, deixar aqui primeiro um até breve, um até logo, de alguém que sai do convívio diário, mas que não deixará de frequentar essa casa parlamentar, brigando pelos pleitos da nossa cidade de Florianópolis, mas também não abdicando de, quando convocado, poder contribuir e ajudar. Essa casa contribuiu muito na minha formação como homem público e eu tenho certeza, exerceu um papel determinante no que viria se consubstanciar na nossa vitória na eleição de outubro. Assumem as vagas o deputado Maurício Scudlark, do PSD, e Mauro de Nadal, do PMDB. E no próximo bloco, as solenidades que marcaram o fim de ano no Legislativo. Até já! O presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, é um dos mais novos cidadãos xanxerenses. O deputado recebeu o título numa solenidade realizada na Câmara Municipal, onde aconteceu também o lançamento do livro que traz um pouco da história do município. Os detalhes na reportagem de Gutierrez Barão. Autoridades, familiares e amigos prestigiaram a homenagem ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, no Clube Cultural e Recreativo Xanxerê. Ele recebeu o título de cidadão xanxerense em reconhecimento do Legislativo Municipal, a atuação do parlamentar na busca de recursos e na contribuição ao desenvolvimento do município. O proponente da homenagem, vereador Ivan Marques, destacou a trajetória política de Merizio, que, segundo ele, orgulha todos os xanxerenses. Uma pessoa que tem um legado, que tem uma história de serviços prestados à nossa comunidade, em todos os sentidos, na área social, na área da saúde, na área do desenvolvimento, no crescimento. Xanxerê tendo um deputado atuante, como hoje nós podemos dizer que tem, que é o caso do deputado Gelson Merizio, e que preside o poder legislativo do estado de Santa Catarina, nos enche de orgulho. Gelson Merizio nasceu em Xaxim, mas mudou-se para Xanxerê ainda criança. Aqui começou a carreira política cedo. Com apenas 21 anos, foi eleito o vereador mais votado do município. A partir daí, ocupou importantes cargos na Associação Comercial e Industrial de Xanxerê, Sebrae e Casan. Em 2005, assumiu a vaga de suplente na Assembleia Legislativa e no ano seguinte foi eleito para o primeiro mandato como titular. Em 2010, foi reeleito para o cargo com a maior votação entre os deputados estaduais e assumiu a presidência da casa. De acordo com Gelson Merizio, o título de cidadão xanxerense confirma um sentimento já antigo. Morei aqui por 40 anos e é uma alegria agora poder também oficialmente ter o título de cidadão da cidade. Mas o coração já dizia isso e o nosso trabalho, o nosso dia a dia é sempre voltado para a comunidade, para as pessoas que aqui moram. É claro, uma alegria maior em poder ver reconhecido uma parte daquilo que foi feito e tendo essa homenagem pela Câmara de Vereadores e pela comunidade xanxerense. Na solenidade, Merizio também entregou uma homenagem a Xanxerê, resultado de uma pesquisa ao acervo documental da Assembleia Legislativa, realizada pelo Centro de Memória da Casa. A obra, com 7 capítulos e mais de 370 páginas, conta a história do município. Da Vila Xanxerê a Xanxerê, traz ofícios, pareceres, leis, resoluções, atas e decretos, documentos históricos que relatam fatos marcantes do desbravamento da região oeste e da fundação do município.
Tem muita gente que não conhece da história que nós tivemos um suplente de deputado que passou pela Assembleia e fez uma indicação para trazer para Xanxerê o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina na época. Isso, para os xanxerenses, foi muito importante na época quando veio para cá. E esse documento está também no livro. 50 exemplares serão distribuídos à Prefeitura do município, Câmara de Vereadores, escolas e entidades. Este é o 7º livro lançado pela Assembleia Legislativa com o objetivo de manter viva a memória do Parlamento catarinense e a história de Santa Catarina. É uma forma do Poder Legislativo homenagear os municípios contando a sua história de cada. Nós não temos a pretensão de contar a história num todo, mas sim na visão parlamentar, onde nós temos documentos de 1835 até hoje. São proposições, projetos de lei, discursos de deputados, sempre com a intenção de trazer algum benefício para o município. 2012 é o Ano Internacional do Cooperativismo, período comemorado em uma sessão especial na Assembleia Legislativa, um reconhecimento às cooperativas catarinenses. Durante a homenagem foram conhecidos os vencedores dos 3 prêmios criados pela OSESC para fortalecer a ideia do cooperativismo. Autoridades da área da agricultura e representantes de várias cooperativas do estado participaram da sessão especial. A OSESC, Organização das Cooperativas de Santa Catarina, foi a grande homenageada da noite, pelo trabalho realizado para o desenvolvimento social e econômico do estado. 2012 foi instituído como o Ano Internacional das Cooperativas por iniciativa da ONU. Este reconhecimento da Organização das Nações Unidas é motivo de comemoração aqui no estado, onde o cooperativismo tem crescido acima da média. Dados da OSESC mostram que só no ano passado, as 261 cooperativas de Santa Catarina cresceram 17% em receita operacional bruta, o que representa mais de 14 bilhões de reais, sem contar a expansão do quadro social, que foi de 12%, atingindo mais de 1.200.000 pessoas. É uma receita representativa, além, é claro, da atividade que as cooperativas têm com relação, principalmente à nossa parte do agronegócio, da agropecuária, que é a raiz do cooperativismo catarinense. Mas, sem menosprezo, nós temos também a questão do crédito, infraestrutura, transporte. As cooperativas têm feito um trabalho muito grande, muito importante, no consumo entrando muito forte. Então o cooperativismo, sem dúvida nenhuma, principalmente pelas características do estado de Santa Catarina, tem sido cada vez mais importante, eu acredito. Na mesma sessão especial, os deputados homenagearam também as instituições que contribuíram para o crescimento e fortalecimento da OSESC, entre elas federações cooperativistas e dirigentes de grandes cooperativas do estado. Os representantes das 12 organizações selecionadas na 8ª edição do Prêmio Cooperativa do Ano, promovido pela OSESC, receberam certificado e moeda comemorativa do Ano Internacional das Cooperativas. A homenagem, promovida pela Assembleia Legislativa, foi uma indicação da Frente Parlamentar Cooperativista, presidida pelo deputado Moacir Sopelsa. O setor cooperativista, fora da economia, da grande economia que ele também representa esse setor da sociedade na questão da social, né? E que é muito importante para todos nós. Por isso, a Assembleia Legislativa, através da Frente Parlamentar do Cooperativismo, faz essa homenagem, uma homenagem, sem dúvida nenhuma, muito justa. Educação pela música. Foi a maneira encontrada por uma ONG da Vila Aparecida, na região continental de Florianópolis, para melhorar a vida de dezenas de crianças. O projeto está mudando a vida dessas crianças que agora sonham em conquistar o mundo. Ouvidos atentos e olhar concentrado. Nas mãos, o cuidado com o instrumento. Na postura, o orgulho de participar de algo especial. Estamos na sede da Associação Novo Alvorecer, instituição sem fins lucrativos que oferece atividades como reforço escolar e educação ambiental para crianças da Vila Aparecida, em Florianópolis. Aqui, 2 vezes por semana, a quadra esportiva abre espaço para os ensaios de uma pequena orquestra, resultado do projeto Educando através da Música.
O projeto começou no Natal de 2010, quando as crianças tocavam usando violinos de papelão. Agora, com instrumentos de verdade, a música tomou conta das ruas da Vila Aparecida. Nos últimos 2 anos, o projeto Educando através da Música recebeu a doação de 25 violinos e violoncelos. Eles são divididos entre as 60 crianças, com idades entre 5 e 12 anos, que participam do projeto. Quando eu cheguei aqui, as crianças assim brigavam muito, né? Era muita competitividade. Então, assim, hoje a gente vê outro interesse, né? Os pequenos veem os maiores tocando e querem imitar. Então, é imitar uma coisa boa, né? Júlia, de 12 anos de idade, nunca tinha tocado violino quando começou a frequentar o projeto no ano passado. Não sabia nada de música. Agora, até Mozart ela já conhece. O sonho de Júlia é conhecer o mundo através da música, tocar fora do Brasil. Por enquanto, é a própria música que a faz viajar. Parece que estou em outro lugar, assim, bem diferente, assim, do dia. Sei lá, é diferente, assim, bem diferente. O empenho das crianças da Vila Aparecida conseguiu atrair o apoio de algumas entidades, como cooperativas de crédito e colégios particulares. A ajuda é importante, já que o projeto sobrevive de doações. Violões, teclados, novos violinos, materiais para aula de música, tudo é bem-vindo. Quem recebe, agradece. Quem doa, também. O instrumento parado, ele não faz nada. Mas quando tem alguém que por trás possa fazê-lo tocar, tirar som daquele instrumento, eu acho que o mais importante é isso. Não é a doação, é ver que as crianças, tem crianças que podem usar esses instrumentos. Um instrumento ao alcance dos sonhos. Uma possibilidade de crescer e ganhar o mundo através da música. E o Notícias da Semana vai ficando por aqui. Voltamos depois do recesso com todas as atividades parlamentares, mas a programação da TVA continua. Acompanhe os nossos programas e a retrospectiva dos principais fatos do Legislativo de 2012, que vai ao ar nesta segunda-feira, às 6h30 da tarde. Até mais. Até.